Olá, esse é o podcast Em Cantorias, Pensando Som no Brasil Profundo, uma série em 7 episódios, um projeto contemplado no Prêmio Érica Ferreira, da Secretaria de Cultura de Niterói, da Fundação de Arte Niterói e da Prefeitura Municipal de Niterói. Olá, minha gente! Esse é o podcast Em Cantorias, Pensando Som no Brasil Profundo e hoje vamos conversar sobre o tema Contracultura e Música Brasileira. E para conversar sobre esse tema, que é um tema que dialoga com muito da produção da cultura do nosso país em termos de música, artes visuais, dança, as referências, as nossas tradições mais antigas, as novas que surgem, enfim, tudo muito relacionado. É claro que a gente vai pôr os pingos nos is aqui, sem esgotar o assunto, é claro, até porque isso aqui é uma conversa, né? E para conversar comigo hoje, chamei Isis Roche, que é uma gaúcha radicada em São Luís do Maranhão, cientista social pela Federal do Maranhão, escreveu uma monografia sobre o piauiense Torquato Neto, que virou o livro Risco do Berro, né? Torquato Neto, Morte e Loucura, pela editora Passagens, né? Que lança agora o livro Trânsitos da Contracultura Brasileira, um apanhado sobre o tema organizado pela Isis Roche e a Patrícia Marcondes de Barros. E a Isis também tem um dedinho aí nessa editora, né? E hoje ela vai falar um pouco do trabalho dela, da trajetória dela, das inspirações dela e, consequentemente, do tema aí que a gente vai, né, provocar vocês hoje, né? Lembrando que aqui são visões parciais, interessadas, entendeu? Então, aqui tem informação, mas é claro que vai ter só algumas perspectivas, as nossas, né, Isis? Então, se quiserem mais informações, só procurar por aí, mas a gente está aqui abrindo mais um clarãozinho de informação, de debate, de reflexão para vocês. E aí, Isis, dá o seu olá pra galera. Marlon, saudações gerais a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite, por estar aqui. Eu fico muito feliz por poder falar dessa temática que nos é tão cara, que é a contracultura, né? E todas essas vertentes que estão relacionadas a ela. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui hoje, para a gente ter um papo aberto, espontâneo, acerca da contracultura e de todos os seus enraizamentos. Boa, Isis. Para começar, bem do comecinho mesmo, me diz aí, o que te levou a admirar, se inspirar e, consequentemente, a estudar a contracultura, né? Porque não é por acaso, né? Às vezes a pessoa gosta de um Gilberto Gil, de um Wally Salomão, dessas referências, mas cair de cabeça no que é a contracultura, tentar entender isso profundamente, né? Nem todo mundo vai. Por que você foi atrás aí desse caminho tão interessante? Eu acho que a gente sempre acaba tendo alguma influência caseira, né, nessas questões. Eu, pelo menos, o meu pai sempre foi um cara que escutou, assim, os Beatles, os Rolling Stones, o Pink Floyd. Aí, através da música, a gente acaba também adentrando todo esse espaço da contracultura. O meu, particularmente, foi aí, através da música, né? Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones. Depois, ali, quando eu tinha mais... Isso quando eu era menininha. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, aí eu já lendo esses livros de colégio mesmo, de literatura de português, comecei a encontrar algumas poesias lá, né, de Torquato Neto, de Chacal, que sempre me chamaram muito a atenção, Paulo Leminski, esses poetas mais da linha da marginália. Através dessa leitura, né, dos poetas marginais, misturados ali com o som, com a música, tudo aquilo vai criando também um ambiente, né, propício para a pessoa ir se enveredando por este lado. Aí, quanto mais conhece, mais gosta. Quando você percebe, você pensa, nossa, eu estou na época errada, eu deveria ter nascido antes, em outra geração. Ou então, você se sente com uma identidade tão próxima àquela, né? E acaba fazendo parte de ti também.
essa visão. Acaba sendo uma série de referências que formam uma identidade, né, de alguém. E mais do que uma identidade, né, até uma diferença às vezes, né, a questão de se distinguir também de certas vivências, né, com as quais às vezes a gente não consegue mais aceitar e conviver da mesma maneira que as gerações passadas, né? E aí referência às vezes de gerações passadas que também estavam nesse movimento, né, de cisão, né, e de usar a crise de um jeito criativo, né? Ajudam muito, né? Acaba nos influenciando também, né? Acaba também, de alguma forma, guiando o caminho que a gente vai seguindo. Com certeza, né? E nem sempre escolhemos, né? Mas tem algumas que se sobressaem, que não por acaso acabam chegando em muita gente, né? Outras você tem que ir procurando, né? E é por isso que às vezes é importante, né, nesses movimentos, se tratando de movimentos culturais aqui no Brasil, estéticos, políticos, né? Às vezes é importante ter esses grandes nomes, né, mas a gente saber que eles só estão apontando para, às vezes, referências mais invisíveis, né? Eu sinto que isso às vezes é uma fonte de vitalidade que todos esses movimentos têm em comum, assim, né? De apontar para referências que às vezes ficaram pouco visíveis, né, dentro de uma certa produção de cultura na sociedade, na mídia, né? Então a gente tem, por exemplo, para botar os pingos nos is, né? Tô falando principalmente da Tropicália, né, que é o movimento, acho, contracultural no qual você mais se debruçou, Isis. Como você resumiria a Tropicália assim, em poucos minutos, para quem não sabe o que é? Nossa, foi um movimento revolucionário. Foi um dos movimentos mais revolucionários que nós tivemos o prazer de atravessar, né, de conhecer. Aqui no Brasil, existiu ali o movimento modernista, né, com Oswald de Andrade e com Mário de Andrade, que foi um movimento muito importante para essa experimentação, para a própria experimentação, tanto na linguagem quanto na música. E 50 anos depois, vamos dizer assim, 40 anos depois, 50 anos depois, surge a Tropicália. No meio, entre eles, tem a poesia concreta, que também foi um movimento muito importante, né, principalmente na literatura. É importante a gente perceber toda essa ebulição de movimentos surgindo, mas a Tropicália, ela acaba sendo revolucionária, porque não fica apenas na música, por exemplo, com Caetano e Gilberto Gil, né? Ela acaba pegando também o teatro, pega o cinema, alcança o cinema, porque a gente olha Glauber Rocha, um filme de Glauber Rocha, claro que tá tudo ali, Terra em Transe, não tem como tu dissociar Terra em Transe, por exemplo, da Tropicália, né? Tá tudo misturado naquela ebulição ali dos anos 60. A gente não pode delimitar também a Tropicália apenas ali ao momento de 1967. E, geralmente, né, até para facilitar, acabam delimitando, né, temporalmente, 1967 a 1968, quando Caetano e Gil saem do Brasil. Mas, se a gente parar para perceber, desde 64, 65, já existiam alguns elementos, né, como o Teatro Oficina, o Teatro Arena, o próprio cinema de Glauber Rocha que a gente estava falando aqui. Todos esses elementos acabaram contribuindo para o surgimento do que se chamou desse movimento Tropicália, né? É importante a gente perceber também toda a influência que a Tropicália ela teve posterior a ela. É impossível você escutar, por exemplo, um disco de Luiz Melodia ali, né? Aí tu percebe a influência da música da Tropicália. Fica, pô, parece que esse pessoal acabou influenciando todo mundo que veio depois deles, né? Isso é muito perceptível na música, mas a gente pode perceber também em outras áreas. Pô, a influência de Hélio Oiticica é fundamental, né? Inclusive, o Tropicália era uma instalação de Hélio Oiticica, né? Aí, quando tu conhece essa história, Caetano foi lá e olhou a instalação e falou, nossa, isso tem tudo a ver com a música que eu tô gravando. E colocou o nome da música de Tropicália também, e aí começou o movimento. São várias personalidades que se juntaram ali naquele momento, né? E foi algo explosivo. E até hoje a gente está aqui sentindo as vibrações daquela explosão. Massa, Isis. Pois é, a gente sabe que não dá para resumir tudo, né? Mas acho que você falou do fundamental no sentido de que é o movimento, a questão do fato de ter sido inspirado no modernismo, né? Não só ter sido inspirado conscientemente, porque
os excessos, li Oswald de Andrade, ou porque o Teatro Oficina fez uma peça dele, coisas assim, mas porque o movimento modernista, né, o movimento antropófago, inclusive, foram pivôs, né, que mudaram um pouco a voltagem do que era produzido, né, não só em termos de arte, mas de ciência, né, de intelectualidade. Na época da Tropicália vem a coisa da cultura pop, né, o que faz com que esses ícones fiquem conhecidos, né, o Caetano e Gil, né, a dupla dinâmica, mas eu acho que o que traz mesmo a alma, às vezes, desses movimentos é falar desse background, né, no qual a coisa foi inspirada e inspira em tempos que estão para antes e para depois do movimento em si, formalmente, e que estão em várias vertentes, né? Como você falou, da arte plástica, tem teatro oficina, aí você vai falar, tem um poeta, Torquato Neto, compositor também, vê o Ali Salomão, que foi poeta. Rogério Duarte, o designer gráfico de Rogério Duarte, que é importantíssimo também. Sim, hoje eu como artista produzo algumas coisas assim, audiovisuais, recentemente tenho produzido e eu tenho percebido a importância de bons artistas gráficos e bons profissionais em todas as áreas que a gente precisa, né? Das mais caretas, digamos assim, técnicas até as mais artísticas. Tem que ter gente talentosa, né? E gente que queira transformar, né? Porque eu acho que no fundo a contracultura é sobre isso, sobre querer transformar, né? Mais do que fazer a tendência de algum partido político ou de ser algum formalismo estético, né? Sim, tem essa questão de transformação, né? E uma outra questão muito forte que é aquele impulso para experimentação também. É o indivíduo não ter receios, não ter medo ali de experimentar. Eu acredito que é uma das palavras-chave assim da contracultura, né? Seria a palavra experimentação, né? É aquele negócio de Torquato, de não ter medo, de correr o risco, né? Tem uma coisa muito bonita que ele fala. Ele coloca o seguinte: fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leva um homem o boi ao matador, o que berra mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Ou seja, é o indivíduo não ter medo de correr o risco, é ele poder estar pronto ali para ocupar os espaços, né? Para botar a cara a tapa e defender aquilo que ele está disposto a fazer, né? Seja uma música, ou seja uma pintura, um quadro, uma exposição, um livro, enfim, mas que ele esteja disposto ali a experimentar, né, a colocar a cara a tapa e defender aquilo que ele está fazendo. Foi o que o pessoal lá, Oswald, fez ali, né? O pessoal ali na Semana da Arte Moderna, eles fizeram isso. Eles puderam modificar, eles tiveram ousadia de experimentar. Uma das maiores experimentações assim foi na linguagem, mas tiveram outras na pintura também, nas artes plásticas, né, no cinema, mas na literatura foi o que ecoou mais forte. E o pessoal da década de 60, eles tinham isso como um lema, né, de experimentar, porque sabiam que essa era uma força motora muito potente, capaz de transformar. Justamente a experimentação para a transformação, para algo novo. Achei curioso, pensando aqui no que você falou, sobre como esses movimentos, ao mesmo tempo que são considerados movimentos muito rápidos, assim, né? De uma forma geral, movimentos que começaram como um relâmpago e acabaram logo, digamos assim, mas eu fico com a impressão também de que são movimentos que nunca envelhecem, né? Exatamente porque eles não queriam formar um espaço aconchegante, ou seja, eles estavam ocupando um espaço de radicalidade, né? E isso foi tão importante para outras produções, né? Mas para o movimento em si, às vezes para os artistas, nem tanto. Você vê o Oswald, né, que depois vai militar politicamente, fica no ostracismo, no certo fim de carreira. Mário de Andrade, que depois toma um caminho muito bonito, né, fazendo várias provocações sobre a cultura no país, pesquisas muito importantes no Nordeste. Mas o movimento em si foi rápido, a Tropicália também, né, a coisa da repressão, da ditadura, né, prejudica muito o movimento. O Mangue Beat, né, que é o movimento de Pernambuco que eu considero, né, na mesma linha desses três, né, diferente da Tropicália, ele não reclama ter uma origem antropófaga ou mesmo tropicalista, mas de alguma forma ele deve uma certa inspiração, né, o método dele, né, incentiva a experimentação, né,
o incentivar o diálogo entre diferentes inspirações estéticas, políticas, intelectuais, de mostrar certas vivências, né? Movimentos que apontam para a diversidade, né? E por isso acabam sendo mais difíceis de serem tão personalizados, assim. O Mangue Beat, por exemplo, né? Ele não chama para si, né? Mas ao mesmo tempo ele carrega esses elementos, né? Tanto da experimentação. É como se fosse aquela coisa meio antropofagizante. Na falta de um termo, né? Tu tá ali engolindo elementos do outro, quer tu queira, quer não, né? Dos anos 90 para cá, a gente entrou cada vez mais num turbilhão, né? Onde parece que tu querendo ou não, tu tá em contato com outros elementos, né? De fora. E isso acaba produzindo essa força. Inclusive é uma das forças aqui no Brasil, né? Essa força antropofagizante. E na minha visão, o Mangue Beat ele acaba também carregando isso, né? Essa noção de mistura, de experimentação com os ritmos, né? Com os sons, e de uma novidade, né? De alguma coisa que rompesse com o que existisse e fosse além. Pode escrever. Isso que você falou é bem importante, né? Essa força antropofágica, né? Antropófaga, né? Do Brasil, né? Que parece às vezes um tema muito intelectual, muito fetichizado, né? Usado, né? Já usaram tanto, né? Já usaram muito, né? Mas é como o marxismo, né? As pessoas querem deixar de usar a palavra marxismo, socialismo, luta de classes, mas continua definindo tanta coisa da realidade, né? E acho que a antropofagia também, né? Mas a antropofagia, é claro, né? Não teve o alcance do marxismo, né? Mas a nível de realidade espiritual, metafísica, existencial, o brasileiro, ele tá o tempo todo confrontado com essa ideia que a antropofagia evoca, que é uma relação de você estar sempre em contato com um lado de você mesmo, ou do seu país, ou da sua comunidade, que você não conseguia perceber, e quando você se depara, existe um certo choque. Lembrando que o termo antropofagia faz questão a um ritual de muitos indígenas da costa brasileira, que os portugueses encontraram, e um ritual que envolve, para resumir muito, a guerra entre diferentes povos e, ao mesmo tempo, um certo ritual religioso de troca de identidades, de afirmação de diferenças. E traduzindo para o que seria a cultura do Brasil nos últimos 100 anos, até porque o modernismo vai fazer 100 anos agora, né, no ano que vem, 2022, o que isso quer dizer hoje? Primeiro veio esse movimento modernista, né, e o movimento antropófago, essa galera, e fez uma leitura. E depois outras pessoas foram fazendo outras leituras, não necessariamente usando mais esse termo. Mas ele serve para descrever exatamente, talvez, esse jeito que o brasileiro tem de musicalmente, e talvez até em outras dimensões da vida, é claro, visualmente, politicamente, etc., de ter uma certa originalidade, não diria que inata, mas construído historicamente pela própria formação dele quanto povo e do pensamento dos povos. Você lembrar que os africanos e os indígenas tinham a comunicação pela música como um elemento muito importante. Os pensadores dos povos indígenas e africanos eram os cantadores, construtores de instrumentos, os grandes diplomatas, feiticeiros, né? Então isso não é uma coisa que se joga no lixo, isso está acontecendo hoje. O Brasil contemporâneo é o Brasil de todos esses povos, né? Isso que esses movimentos também apontam muito. É sobre isso a antropofagia, não é sobre um conceito intelectual, mas é uma forma de mostrar que a diferença, a diversidade aqui é quase como uma imposição. Você não tem como fugir. E se você tenta fugir, dá na violência, né? Eu tô entendendo. Essa nossa questão de querer devorar o outro, né? Mas existe uma coisa muito interessante aqui na gente, que é justamente essa capacidade de nos misturarmos, né? Essa mistura, né? Nós conseguimos ali nos misturar com o outro, né? Devorar o do outro. A antropofagia, como você disse, veio desse costume, né, dos indígenas de devorar o inimigo para tentar ali, de alguma forma, absorver as forças dele, né, absorver as qualidades que o inimigo tinha, né, considerado ali inimigo, ou poderia ser também alguém homenageado, né? Vamos devorar esse aqui porque ele é o melhor que tem entre nós.
para a gente poder absorver ali também as qualidades dele. Aí, trazendo agora para nós, né, essa nossa capacidade de nos misturarmos. Foi um termo que surgiu ali no começo do século XX, que era justamente quando estavam tentando pensar quem era o brasileiro, né? Aquela discussão tão conhecida que a gente já conhece, né, sobre as raízes do Brasil, aquela ideia, né, da identidade do brasileiro, de quem é o povo brasileiro propriamente, e essa nossa capacidade justamente de mistura, né? O próprio samba, ele está aí para mostrar isso, né? Ele carrega muito dessa mistura, né? Ele pega elementos ali, não só dos negros, o batuque dos negros, como também ele pega elementos portugueses, né? E indígenas, e acaba misturando aquilo e transformando num ritmo nosso. Porque o samba, ele não é o machixe, como ele também não é o batuque, né? O samba é uma outra coisa que foi misturada e foi feita aqui. A partir do momento que você começa a pensar sobre isso, a pensar sobre quem é o brasileiro, quem é o povo brasileiro, né? Qual é a nossa capacidade, eu diria que é uma das nossas maiores características, uma das mais fortes, é justamente essa, né? Da mistura, da antropofagização. Por falta de termo melhor, porque até hoje, assim como o marxismo, ainda não surgiu uma coisa que sustentasse melhor do que esses conceitos. Então, eles estão até hoje aí, porque eles ainda são válidos, né? Por mais que a gente queira colocar uma bengala lá na antropofagia, ela, querendo ou não, ainda permanece. E isso é importante, talvez ela permanece porque nós somos isso, né? Faz parte da nossa característica como povo brasileiro. É uma das nossas peculiaridades. Eu acho que é importante a gente preservar essa nossa característica de poder misturar, de mistura, né? Isso faz parte de nós. Inclusive, genealogicamente, né, falando, somos todos uma mistura, né? Somos um povo totalmente misturado. E essa é uma das nossas forças. Eu vejo dessa forma. Pois é, Isis, você falou do samba, né? O samba ele foi muito utilizado, né, inclusive como uma base onde se produzia discursos de que no Brasil há uma harmonia entre as raças, né, que todos, né, o índio, o negro e o branco, etc, né? Primeiro, eu fico pensando, né, depois de ter parado para tentar vivenciar tantas tradições de música, de festa, de poesia no Brasil, claro, não devo ter visto nem 1%, é claro, né? Mas eu percebi que se o samba ele faz um enredo da nossa história, conta a nossa história, inclusive de formas muito brilhantes, né? Porque não é porque ele foi utilizado de uma forma ruim que ele perde seu valor, muito pelo contrário, né? Ele soube subverter muitas vezes a forma como tentaram controlar a música, as comunidades, as escolas, etc. Uhum. Percebo, né, como o frevo também conta uma história muito linda, que não deixa nada a dever. E aí você pega maracatu, de tudo, né? De tudo. Um pouco de tudo, né? Das tradições velhas às novas, todas estão aqui hoje, todas estão valendo, né? E essa coisa, né, não é querer negar também, 100% também esse discurso de que não pode mais dizer que o Brasil é a mistura de brancos, negros e índios, né? Pode dizer, mas tem que dizer mais. Tem que dizer que essa mistura não foi harmoniosa, que foi baseado também em muitos estupros, né? Que saiu recentemente informações sobre o mapa genético dos brasileiros e é formado de mulheres africanas, indígenas e homens europeus, o que significa que eles chegaram, tomaram tudo, expulsaram, mataram os homens ou escravizaram os homens, e estupraram as mulheres, porque numa situação dessa duvido que as mulheres teriam se dado de bom grado, né? Para deixar claro, né? Porque às vezes a gente só vê, né, gente afirmando coisas absurdas, a gente tem que falar essas coisas, né? Mas também não é dizer que, assim, o que é o mais puro e mais importante é o mestiço, porque isso, inclusive, pode tomar contornos muito, muito perigosos, né? Movimentos neofascistas afirmando que o mestiço isso não é de hoje. Mas, por outro lado, a gente tem que aceitar o fato de sermos um povo muito híbrido, mas indo mais fundo no tacho, né? Entender como essa ancestralidade constitui a gente e não usar isso como um dado vago para a afirmação de um grupo social. E entender cada vez mais que africanos, negros, nem vieram de bom grado e nem são um povo só. Quanto mais a gente conhecer nesse país, os países, os povos formadores, mais importante, todo mundo saber onde fica o Congo, onde fica Angola, onde fica o Mali, Camarões, Etiópia,
enfim. E os povos indígenas a mesma coisa, tentar entender essa diversidade deles, etc. É assim que vai valer a pena a gente entender essa questão da diversidade, da mensagem. Só que como se faz isso? Não é que eu tô falando, vamos montar a enciclopédia então que vamos salvar, né? E mudar tudo pela educação, etc. Não, mas das muitas formas que a gente tem de se comunicar, espalhar ideias, difundir, fortalecer nossas comunidades, a gente tem todas as expressões artísticas também, né? E tudo pode ser, de certa forma, incorporado artisticamente, né? A fala, o corpo, tanta coisa. As paisagens, as temáticas, nossa história. E eu fico muito contente quando eu vejo como esses movimentos, não só esses movimentos, é claro, mas artistas em todas as épocas aqui nesse país, né? Desde o Gregório de Matos lá no Brasil Colônia, né? Até todos os pajés cantadores não registrados e os griots, mas desde Gregório de Matos, você pensando no que tem registro mais, né? Até hoje, o próprio rap que eu reconheço cada vez mais, o potencial de conseguir juntar tantas inspirações e criar algo que aparentemente nunca foi visto, quando você vai ver tem um monte de reverências ao passado. O que eu tô falando aqui é com quantos quilos de medo se faz uma tradição, mas com quantos quilos de coragem também se faz, às vezes, uma tradição, né? Porque nem tudo que é antigo é ruim também, né? Me perdoe o autor da frase, que você deve saber, acho que é o próprio Tom Zé, né? Tom Zé. Subvertendo um pouco a provocação do Tom Zé. Como se dá consistência ao movimento e consegue se difundir uma mensagem, mudar uma certa forma de pensar? Porque eu penso que é isso que a gente está precisando um pouco hoje, né? Muita gente talentosa, muitas ideias e, às vezes, pouco esforço no sentido de fazer com que o movimento diga algo para a sociedade, etc. A sociedade não está escutando as vozes alternativas, não está escutando a contracultura, a contra-maré. Está indo junto com a maré, pelo que a gente está vendo. Agora tu fez a pergunta de $1 milhão, né? O que a gente pode fazer para que exista algum retorno popular? Você começou falando sobre essa influência lá do Estado Novo, né? No samba. Como é que ele acabou pegando uma coisa que era popular e que era marginalizada e utilizando daquilo para o seu próprio benefício, né? Ali no momento de Vargas. Como é que Vargas se apropria do samba e utiliza uma coisa que era totalmente marginalizada para ser utilizada a seu favor. É o que a gente acaba percebendo, não só no samba, né? Mas em vários movimentos culturais, inclusive, né? Hoje, se a gente for pensar como é que está a cultura no Brasil, a gente está passando por um momento muito complicado. Agora, voltando só um pouco, é importante a gente perceber essa força, o que eu quero explicar assim, é essa força que nós temos de nos misturarmos. Claro, a gente percebe que isso tudo foi feito de forma extremamente violenta, mas é tentar pegar essa capacidade também. A gente não pode jogar a criança fora junto com a água do banho. A gente tem que pegar esses elementos e tentar adicionar algumas informações. E não há. Agora, o termo mestiçagem, ele está totalmente proibido, terminantemente proibido. Eu concordo contigo quando tu disse que, na verdade, a gente precisa trazer mais elementos para que se reflita sobre de que forma que se deu essas misturas, né? Mas também a gente não pode simplesmente ignorar que elas existam. Elas acabam existindo de alguma forma. E tentar pensar em cima disso, né? Tentar refletir em cima dessas misturas, o que elas acabaram acarretando para o nosso povo também, né? Que teve elementos negativos e elementos também que acabaram se tornando, eu não digo que positivos, né? Mas elementos que nós podemos também aproveitar e refletir como é que essas gerações de hoje elas poderão compreender de forma melhor todo esse processo, né? Toda a forma que ocorreu, inclusive de forma violenta. São consequências históricas que até hoje a gente não teve coragem também de encarar. A gente só fica meio que tentando colocar ali debaixo do tapete, mas a gente não encara. Ou então encara de forma destoada, né? De forma meio arrevezada. Agora, como que essa juventude de hoje vai começar a refletir acerca de cultura num momento principalmente como um governo como esse? Então, hoje, um dos grandes focos desse governo é acabar com a cultura.
A gente aqui que fazemos parte de uma esquerda muito heterogênea, que não concorda assim quase nada, né? Vai só se percebendo como se fosse um morro de areia perto do mar, em que cada batida da onda ele se desfaz um pouco. A gente vai vendo todas aquele trabalho que foi feito durante anos se desfazendo e se desfazendo rapidamente, sem que a gente possa ter uma contra-resposta, né? Acaba virando um futuro um tanto obscuro, tanto para a literatura, a música, a cultura em geral, como não só a educação também. A gente está assim num momento terrível, infelizmente. Eu acho que muitas vezes esse sentimento que você falou um pouco antes, de querer viver uma época que você não viveu, né? Quando a gente acessa essas referências, muito boas, desses movimentos do passado, né? Seja no Brasil ou não, é muito sobre, às vezes, a gente não conseguir, hoje em dia, sentir essa sensação que dá quando a gente percebe que naquela época muita gente estava se libertando, que estava sendo uma coisa minimamente relevante na sociedade, né? E não uma coisa completamente minoritária. Esse sentimento de dar um respiro, de ver o sol nascer, né? Porque na América Latina, se pensar a história política recente, né? Até se ensaiou que ia ser assim, né, nos governos de esquerda da primeira década desse século, 2000, 2010, e a gente foi vendo que era muito fachada. Por mais que coisas boas acontecessem, né, nem sempre por culpa do governo, às vezes por causa dos movimentos sociais, das pessoas, né, cotidianamente também trabalhando por isso, né, e faz falta essas pessoas trabalhando cotidianamente por essa transformação, né. Agora, com a pandemia, ficou mais viável ainda. Talvez seja por isso que muita gente aí, para não citar nomes, né, não quer que a pandemia acabe, quer que continue, porque não só serve a uma certa tendência do nosso país de invisibilizar as pessoas, e pelos meios mais violentos possíveis, nesse caso, a gente sabe que a Covid pode causar, né? Quanto também pelo fato de que isso impede o espaço público de acontecer, o nosso encontro na rua, as nossas festas populares, que eram a coisa mais sagrada que só uma coisa como essa poderia impedir. Então, eu sinto que, às vezes, a gente sente uma nostalgia com esses movimentos contraculturais que a gente está citando aqui, citando eles, mas deixando claro o quanto existe um background mais diverso, né? A gente sente a nostalgia porque falta esse respiro de ver todo mundo trabalhando, todo mundo, não, mas pelo menos uma boa parte da população trabalhando por outra coisa, outra alternativa, né? Às vezes eu fico um pouco perdido também, mas é na arte que eu tento repousar, né? De hoje, de ontem, né? Tem uma música interessante da Gal Costa que ela canta naquele show Gal a Todo Vapor, uma música que a letra é de Ali Salomão, se eu não me engano. Eu quero ver de novo a luz do sol, onde ela repete várias vezes esse trecho, né? Quero ver de novo a luz do sol. E era um dos ápices ali do show em 1971, 72, né? Justamente esse momento é como se estivessem passando por um período de trevas e fosse necessário ver de novo a luz do sol. É mais ou menos o que a gente está passando hoje, né? A gente está assim, como se a gente estivesse nas trevas, é porque hoje a gente não tem a tomada das ruas, por exemplo, né? E hoje a gente está atravessando um dos maiores sufocos que a gente, inclusive que a cultura já atravessou até hoje, né? Parece que a única pauta é a da destruição, né? Acaba com tudo e o que sobrar a gente vende. Esse ano, para mim, vai ser decisivo, né? É impossível também hoje a gente não falar de política, né? A gente tá, quando pensa que não, é impossível a gente não falar sobre o que está acontecendo, né? É como se estivéssemos sufocados, querendo ver de novo aquela luz do sol. A história, sabe, Marlon, ela é um pouquinho cíclica também, né? Parece assim que as coisas elas acontecem, mas não da mesma forma, mas elas acabam também acontecendo de novo. Isso é uma coisa curiosa. Agora a gente está nesse mesmo momento, querendo ver a luz do sol, que nem a Gal Costa cantava há quase 50 anos atrás. Concordo plenamente, Isis. Para tentar puxar um pouco mais da política para a questão cultural, eu fico pensando o que você falou sobre a história cíclica. Eu acredito que 2013 tinha ali um pouco de uma contracultura, no sentido de uma transformação, de certas opções alternativas ali de pensamento de sociedade que estavam querendo se impor, né? Porque não era só a direita, né? Mas tinha ali uma esquerda também que tinha visto alguma coisa mudar e queria mudar mais. E antes daqueles protestos, tinha muita coisa acontecendo,
cada lugarzinho, né? A gente viveu isso, né, pelos encontros de estudantes e os resultados aí da cultura no país, né, em várias dimensões, mas eu fico pensando que, de alguma maneira, foi fraco, não teve consistência. Eu acho que talvez o tema maior é esse, como é que pega no tranco o movimento da contracultura, né? Como dar consistência, né? Eu penso que, lá em 2013 eu pensava, olha, para o Brasil mudar para uma coisa muito melhor, um melhor potencial dele na cultura, em vários níveis, ele vai ter que se enfrentar com muitos fantasmas, porque o carrego do passado é muito forte, as questões mal resolvidas, né? E é o que está acontecendo. Não vou dizer que eu profetizei, mas pensei, olha, para melhorar muito, vai ter que piorar muito antes. Em algum momento eu tive essa ideia. Sempre tendo esperança, é claro, de que não acontecesse o que aconteceu. Aconteceu, né? E eu vejo agora 100 anos de 1922, sabe? Como até um prenúncio de que a gente vai ter outra chance. Mesmo que não seja nessa década, vai ter outra chance. E agora já é o momento de a gente estar produzindo uma visão nova na gente mesmo. A gente fica, às vezes, acomodado, achando que já sabe o suficiente. E a gente tem que estar sempre ampliando a visão. Porque uma hora, aquilo que a gente faz vai servir de exemplo para outra pessoa mudar também. Pode parecer um discurso meio moralista, mas tratando de política, é assim que funcionam as relações. Política não é uma caixa de Pandora que diz a verdade pra gente, você abre e já tem o que fazer e todo mundo faz ao mesmo tempo. Pessoas em pequenos lugares, né? A famosa micropolítica, né? Como nas relações pessoais a gente também vai mudando, as relações no nosso trabalho, ainda mais quem trabalha aí com áreas que envolvem o espaço público, né, como a comunicação, todo tipo de intervenção pública e expressiva que existe, né? E aí eu fico pensando nisso, Oísis. Por que eu tô fazendo um podcast sobre movimentos contraculturais na história do Brasil? Porque hoje em dia, se a gente não olhar para aquilo lá e não achar aquilo minimamente valoroso de ensinamento, de sabedoria, sinal de que o sentido que a gente vai caminhar vai ser muito ruim. Porque aquilo, querendo ou não, foi muito positivo. É a solução para todos os nossos problemas? Não é, mas tratando de cultura, quem valoriza a cultura de uma forma ampla, profunda, quem conhece as referências, assim, né? Enfim, sem querer excluir quem também tá chegando agora, conhecendo devagar, mas quem já tem uma visão do background ali, do horizonte desses movimentos e do quanto eles são importantes até hoje, de uma forma indireta, e do quanto é desejável que a gente consiga fazer a roda girar um pouco de acordo com certas dinâmicas que a gente já viu acontecer e que não foi reprimida à toa, a gente não vai aprender, não vai evoluir. Eu acho que esse é o sentido da gente conversar sobre isso hoje. Falando sobre 2013, eu vibrei demais quando começaram aqueles movimentos em 2013. Eu estava lá na rua, eu fiz parte, em junho de 2013, de todas as manifestações que estiveram aqui em São Luís. E eu vibrava com aquilo, porque eu sempre acreditei que o povo na rua é que traria algum tipo de mudança. E a gente estava insatisfeito ali em 2013. Todo mundo estava insatisfeito com o governo de 2013. A gente estava dizendo que não queria aquilo. E existia uma insatisfação. Essa insatisfação, ela tinha um potencial muito forte e ela era muito heterogênea também. Cada um tinha a sua reivindicação, mas todos estavam na rua reivindicando por alguma coisa, misturados. E quem conseguiu, de alguma forma, se utilizar disso e criar um discurso com isso, foi a direita. A direita que se fortaleceu através dessas manifestações. Dessa insatisfação, ela conseguiu catalisar essa força toda que tinha ali em 2013. Só que a gente fica olhando muito para trás, né, nessa ideia de saudosismo, né? Ai, como era bom aquele momento e tal. Eu acho que, na verdade, eu não queria ficar nesse sentimento, né? Eu acho que talvez o sentimento mais acertado que nós podemos ter agora é o sentimento da construção de algo novo. Eles tiveram as vanguardas lá no começo do século, né? Dadaísmo, surrealismo, modernismo. Nos anos 60, eles tiveram a contracultura. E aí a nossa geração está mais do que na hora da gente se perguntar, e a gente, qual é o nosso movimento? Qual vai ser a nossa revolução, né? Porque é aquele lance, a gente já está nessa obscuridão, a gente já está nessa situação de limbo há muito tempo. Já tem mais de 50 anos que está aí e parece que não acontece nada. Teve o Mangue Beat, que foi, na minha opinião, o último grande movimento aqui no Brasil,
de renovação verdadeira, né? De algum tipo de inovação, e que não era simplesmente a música, mas era o comportamento também. E isso é importante, né? E aí o Mangue Beat foi nos anos 90, em 1990, a gente já passou 30 anos de lá. O que a gente se propõe a fazer agora, né? Eu acredito que essa que é a pergunta que a gente deve se fazer, né? Uma provocação que a gente deve se colocar, né? O que a gente está disposto, que é mais ou menos o que todos esses que nós estamos falando desde o começo aqui, eles fizeram também, né? Eles se colocaram para fazer algo novo e colocar a cara a tapa ali para tentar fazer alguma coisa nova com as ideias que eles tinham. E eu acho que enquanto a gente não colocar a cara a tapa e começar a fazer, muitos já estão fazendo, que bom. Eu torço, eu fico assim, é o que me deixa motivada e viva, é saber que já tem pessoas que já estão fazendo alguma coisa agora, porque nós estamos num momento em que um indivíduo ele pode movimentar muita coisa, ele pode entrar em contato com muita gente e também criar muitas situações, né? Que nem os situacionistas ali nos anos 50 e 60, né? E criavam uma situação para que chamasse a atenção de alguma coisa. Aqui a gente também está vivendo nesse momento, né, em que existe o potencial na internet, por exemplo, em que um indivíduo ele acaba tocando em muitas pessoas, se manifestando em muitas pessoas. Eu penso assim que está na hora da gente tentar também construir uma coisa nova, alguma coisa que embale, né, a nossa própria geração. Ela necessita de uma coisa nova. Em 90 eles tiveram o Mangue Beat, em 60 eles tiveram a Tropicália. E agora, né, nos anos 40 teve o movimento concreto, né, a poesia concreta. A gente aqui, o que a gente vai ter, né? Qual é o nosso movimento novo? Porque eu tô vendo assim, de qualquer forma, ainda existe um silêncio muito grande. Por mais que tenham muitas pessoas fazendo coisas, ainda existe um silêncio muito grande. A insatisfação, ela ainda não consegue ser perceptível. Talvez porque a cultura até esteja sendo abafada. Mas aí é que tá, por mais que ela seja abafada, é necessário que ela dê uma contrapartida, talvez até superior a esse ataque que ela está recebendo. Pois é, né? Acho importante você falar isso, que eu também compartilho dessa sua perspectiva de que não é questão de saudosismo, esses movimentos eles não devem ser lembrados só, senão a gente estava aqui fazendo uma ficha técnica, né? O movimento antropófago da grande Tarsila, do grande Oswaldo, do grande Mário, não sei o quê, em 1925, não é isso que a gente está fazendo aqui. Exato. Não é uma enciclopédia aqui, negócio, vamos lembrar, foi tão legal. Não. Até porque isso não leva, pra mim, também não leva nada. Já aconteceu, já se cansou de falar. O que eu acho que talvez seja um ponto também, que você concordaria comigo, é que são movimentos, eles têm algo a ensinar. É diferente de ser um modelo. E eles têm algo a ensinar, principalmente no fato deles terem tentado romper com modelos. Tentado criar métodos de experimentação muito plásticos. Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Nesse mundo em constante liquidez, né? Pagando de Bauman aqui, né? Mas tudo tá indo cada vez mais rápido, né? Você vê que os modelos mega dogmáticos, a maioria das vezes, levam povos pro buraco, né? Pessoas pro buraco, né? E aí eu penso, né? E agora? É para isso que a gente está pensando, né? É o que você estava falando. Ao mesmo tempo que a gente fica com a vontade de que surja um novo movimento, será que também nessa multidão de pequenos movimentos também já não está sendo alimentado? Eu super acredito que sim. Tem muita coisa legal, né? Várias gerações ao mesmo tempo, né? Atuando no Brasil, né? A gente perdendo algumas, né? Gerações agora, inclusive para a Covid, né? Que é muito triste. Mas pessoas muito boas fazendo. Mas eu fico pensando, né? Será que a gente vai ficar nessa? Não só na cultura, na música, mas na vida. Todo mundo vai virar, né, suas panelas. Vai ser só suas panelas que vai ser o mais importante. Vamos ser uma multidão de pequenos grupinhos que não se comunicam, que fingem se comunicar. Na verdade, a gente só vê o story um do outro, né? E isso, para se comunicar, nem sempre equivale, né? E eu fico pensando, esses movimentos que a gente está falando, Tropicália, Mangue Beat, antropofagia, modernismo, vários outros, concretismo, tantos movimentos artísticos que tiveram um papel político massa, eles já mostraram de muitas formas que você não precisa ser tão dogmático, dá para manter uma certa diversidade dentro de um movimento com interesse em comum. E a gente entrou numa
Porque tantos movimentos políticos e artísticos, etc., foram tão, às vezes, centralizadores, monopolizadores, que as pessoas já não querem mais formar nada coletivo com medo de alguém a controlá-la, que é um medo muito justificado. Também não estou querendo julgar, porque isso é um problema coletivo, né, da sociedade, né? Não é meu, nem seu, nem dele, é um negócio que está todo mundo passando por esse problema, né? E a grande questão, né, é impressionante, né, Isis, como a gente quer falar de cultura e acaba falando todo o resto, né? Porque, no fundo, a cultura não é uma coisa consciente que a gente vai direcionando para onde a gente quer. A cultura vem do inconsciente, daquilo que a gente não imagina que exista, que a nossa mente não consegue captar tudo da realidade. Então, tem coisas que a gente percebe que já estava acontecendo, a gente não estava vendo e tal. É assim, às vezes, que esses movimentos surgem, né, do nada, mas eles estavam ali de uma forma... Isso que também é muito bonito, né? Mas o fato é que dá para ter uma diversidade nesses movimentos, desde que as pessoas consigam se entender de uma forma mais horizontal. Esse que é o grande problema, né? Eu queria falar só de cultura, de música, mas está valendo para quase todas as áreas, né? Essa é a questão. Talvez agora a nossa grande característica seja justamente essa, né? Essa de uma cultura fragmentária, né? Uma cultura sendo feita ali nos fragmentos. Nada mais coerente para uma sociedade também que está totalmente fragmentada, né? O interessante, então, talvez seria a gente tentar identificar esses fragmentos, né? E perceber qual é a força que tem por trás disso, de um indivíduo aqui fazendo... Tinha um professor aqui, por exemplo, né, de teatro. Infelizmente, foi uma das perdas que a gente teve para a Covid. Ele estava fazendo no canal dele, ele já tinha 60 e poucos anos, já estava se aposentando. Fazia no canal dele toda semana uma intervenção teatral, né? Ali na casa dele, de frente para o computador, e alcançava pessoas, e aquilo ali vai ficar. E aí a gente fica pensando, bom, é um indivíduo ali, é um fragmento, fazendo algo, né, isolado. E talvez a gente pense assim, poucas pessoas estão em contato, mas de repente a coisa vai tomando uma proporção gigantesca, porque você percebe que não é só ele aqui, tem outro indivíduo lá em Teresina, tem outro indivíduo em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou seja, são vários indivíduos ali fazendo cada um a sua produção. E é isso que importa, é que esses fragmentos, talvez essa seja, né, a nossa grande força, a grande força da nossa geração, é poder se expressar culturalmente de forma fragmentar. Ali nos anos 60, 70, o pessoal estava apostando era no fragmentarismo, né? E isso acabou, talvez, sendo uma das influências mais fortes que eles deixaram para nossas gerações agora, né? O problema é que existe um excesso de comunicação em que, na verdade, não é um diálogo. Cada um está colocando ali a sua ideia nas redes sociais, por exemplo, né? Não existe mais uma conversa, uma roda de conversa nas redes sociais. Existem pontos de vista que vão sendo colocados, né? Você coloca o seu ponto de vista, eu coloco o meu. No WhatsApp, por exemplo, ninguém está ligando um para o outro, está mandando uma mensagem de áudio, né? Então a conversa, ela já é uma conversa fragmentada. Já não é mais uma conversa propriamente, né? Você está colocando ali o que você considera como correto, e o outro vai lá e considera correto o pensamento dele, mas não existe o diálogo, a troca, né? E isso é uma coisa que pode ser complicado, porque essa comunicação em excesso, ela não comunica nada, pelo contrário, muita informação acaba sendo desinformação. Informação demais, né? Acaba sendo uma coisa que age para desinformar e não para informar. Agora, outra coisa que você falou que me chamou a atenção é que a cultura, né? Ela é inseparável. Por isso que você está falando sobre cultura aqui, mas ao mesmo tempo a gente está falando sobre política, sobre economia, porque a cultura é isso tudo, né? A cultura faz parte disso tudo, né? Não tem como a gente separar ali a cultura de todas essas outras temáticas que fazem parte da vida cotidiana, porque é isso, ela é misturada, né? Ela faz parte, né? Tudo faz parte. Isso que você falou, né, sobre como atualmente a gente tem sido mais fragmentado, né, na cultura, sobretudo, né, mas em tantos níveis, né, da vida.
acaba levando também a gente a ideias boas, né? Que é um pouco essa ideia da rede, né? De todos individualmente, coletivamente, sermos nós, de uma rede. Eu acho uma ideia bem bonita, né? Uma ideia que muitas vezes é pervertida para uma estratégia de marketing, de networking, quando a gente pode falar, né, da rede, né? Logo a rede, esse símbolo do Brasil que todo mundo gosta de balançar, de dormir. É uma ótima perspectiva, né? A perspectiva da rede. Mas é até difícil de romantizar, porque é uma rede precária, é uma rede se desfiando que você, se deitar nela, você é capaz de cair. E isso tem tudo a ver com isso que você falou sobre a comunicação frágil, né? Todo esse lance da globalização que foi falado foi sobre isso, né, também. Criar pontes, um mundo conectado. Conectado como, hein, cara pálida? Com empresas vindo desalocar quilombolas que estão nas suas terras há 300 anos para tirar minério ou para plantar soja que não segura as pontes desse país, do jeito que fala, etc, etc, etc. Essa é a conexão. Quando se constrói pontes cedo demais, não dá certo. Eu acho que essa é a ideia essencial que eu queria trazer. Essa coisa da comunicação mega rápida é um pouco sobre construir pontes muito frágeis, porque são pontes muito rápidas, que não só sobre ser rápido, mas o jeito também por uma tela, aquela coisa. Qual é o ponto? É o ponto onde cadê a nossa conexão real com a realidade? Não só em termos de conhecimento, mas da vida, com a natureza, com o corpo, com as outras pessoas. Essa conexão é mega importante, né? Aqui no Brasil, eu sinto que essa conexão também interpessoal e com a natureza, e com a nossa terra, e com a nossa cultura, é muito sobre também uma conexão com a ancestralidade, né? Uma ancestralidade sempre contemporânea, eu sinto. Essa inspiração, às vezes, na música mais tradicional, que você vê que está presente, nossa, em tudo, né? Que não é nada algo do passado, super contemporâneo, né? E isso me fez lembrar... Inclusive, uma das minhas inspirações que mais me fez a música do Nordeste ser importante para mim, que é esse Nordeste psicodélico, esse movimento que o pessoal fala que foi o Woody Grude, enfim, foi quase que uma ressaca da Tropicália, mas parece ter tido a sua... Pra gente ver como existem coisas que pipocam por aí, né? Culturalmente, que não são só esses grandes movimentos conhecidos, né? E o Nordeste que sempre ocupa uma posição ingrata na margem da grande produção cultural, audiovisual, midiática brasileira. É muito importante esses movimentos. Foi daí que vem Alceu Valença, né? Geraldo Azevedo, grandes artistas, Lula Cortes, que é menos conhecido, mas não menos precioso para a nossa cultura, né? Inclusive trazendo as referências aí árabes, místicas, né? Coisas assim que orientais, né? Porque quando se fala também da complexa e diversificada formação do nosso povo, a gente esquece que não é só branco, negro e índio, né? São orientais, são árabes também, né? Os próprios europeus são diversificados, né? Muitos desses negros são árabes, muçulmanos. Você tem a Revolta dos Malês, que acabou de fazer o quê? 200, 300 anos, né? 200? Poxa, isso é sensacional, né? Enfim, o que eu quero dizer, no fundo, é que há muitas formas de a gente se conectar com nós mesmos, se conectar com a nossa cultura ao mesmo tempo, e que não vai ser por posts de internet, dos textões, dos stories, dos reels, dos TikToks, do Facebook, que a gente vai se conectar no sentido de construir as pontes, que façam essa rede ser de fato mais forte, e aí sim a gente vê o que é uma rede forte da galera da cultura, da sociedade quanto todo, que não tem como ser separado, entendeu? Essa é a questão que a gente está falando. É aí que a gente quer separar o saudosismo do que a gente está querendo transmitir aqui, que é esse sentimento, tipo, ali aconteceu uma rede forte, e aí? A gente não vai aprender nada? Vamos ficar só numa certa atitude também de negar, de cancelar, entendeu? Claro que eu sei que existem muitas denúncias de coisas realmente graves, mas o ponto não é sobre endeusar personalidade, movimentos. O ponto é exatamente isso que a gente está falando. O que aconteceu de bom ali, em termos de uma rede sociocultural forte, política, que pode ser precioso para a gente hoje em dia? É isso que a gente tem que cavar. Pois é, tem essa questão de querer misturar a vida pessoal, particular do cara com a obra do cara, o que o cara fez. Aí, não, eu não vou mais assistir nenhum filme de Woody Allen, porque o Woody Allen é um maníaco sexual pervertido. Pô, isso aí a gente já saca do primeiro filme lá. Foi necessário a denúncia da filha para, não, ele é um maníaco sexual.
Ora, mas eu não vou jogar fora todos os filmes que o cara fez e dizer, anular o cara, cancelar o cara, porque isso é burrice, na minha opinião. Isso é burrice. Eu não vou ficar ali analisando a vida pessoal do cara, entendeu? Eu tenho que saber o que o cara fez, o que aquilo que ele fez pode me ajudar aqui a fazer alguma coisa hoje, né? Porque existe, por exemplo, na internet, né? A internet é muito uma faca de dois gumes. Tanto é que ali no começo, eu me lembro no começo das redes sociais, os estudiosos eles não sabiam, né, se era alguma coisa que viria com um elemento libertador. Não, agora todo mundo pode falar, né? Agora todo mundo tem voz ativa. Ou como um elemento de dominação. Hoje já ficou mais claro, né, que as redes sociais elas já vieram mais para essa ideia de dominação. Elas se servem mais para dominação do que propriamente para um movimento libertador, né, para um movimento emancipador ali da mentalidade, né? Além de criar, é claro, uma ideia de uma falsa conectividade. Você pensa que porque tem 2.000 likes ali, que porque tem 3.000, 5.000 amigos, que você está ali se relacionando com as pessoas, mas é uma relação ilusória, né? Assim como parece que hoje, o mundo de hoje, tudo está sendo feito para você ter o acesso àquilo, mas você não tem aquilo propriamente. Você tem acesso a uma música, mas você não tem mais o CD. Você tem acesso a um e-book, mas não existe mais o livro ali para você comprar. É uma sociedade que está indo para isso, para a sociedade do acesso e da falsa conectividade. Então, a gente pensa que estamos conectados, quando, na verdade, essa conexão é mais próxima de bolhas, né? São bolhas de pensamento onde as conversas elas não existem mais. E em vez de a gente ficar tentando ali julgar, condenar, a gente deveria tentar era raciocinar ali em cima da força que esses movimentos tiveram. O movimento como a Tropicália, por exemplo. Qual é a força que existe ali para ser aproveitada hoje, né? O que a gente pode tentar fazer com aquilo hoje? É necessário também a gente tentar, vamos dizer assim, enredar todos esses fragmentos que estão aí avulsos, né? Talvez até anônimos. Imagina, né? Quantas coisas que não estão acontecendo aqui e a gente não tem noção. Uma hora dessa mesmo, podem estar acontecendo inúmeras situações, né? Vamos usar o termo dos situacionistas lá. Inúmeras situações podem estar acontecendo agora. Agora, qual vai ser esse elemento que vai enredar todos eles e fazer com que aquilo seja uma força realmente ali modificadora? Essa já é a tendência desse momento, né? Será que a gente vai conseguir reunir tudo isso, enredar tudo isso? É uma questão que acaba ficando. São mais provocações, né, do que respostas que a gente pode trazer aqui, né, Marlon? São questionamentos assim do que pode ser feito. Eu só fico assim, para finalizar aqui, essa ideia de trazer algo novo, né? De tentar construir alguma coisa cada vez mais revolucionária naquilo que a gente tenha, né? Tentar revolucionar aquilo que nós já temos aqui. É a nossa geração, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode com isso, né? Com os elementos que nos foram entregues. É mais ou menos por aí. Boa, Isis. Pois é, a provocação é exatamente sobre isso, né? Você abrir, né, uma certa fenda, né, um clarão, uma fagulha, né, para ver se atinge alguém, né? E de uma maneira positiva, é claro, né? Então é isso que a gente faz quando a gente tenta aqui discutir qual é a importância desses movimentos, o que eles podem ensinar ou não, como que eles ganham consistência, né? Seja naquela época, como que foi, e agora, como que está sendo, como que a gente se situa em relação a eles, né? Porque não é questão de ver como se fosse algo eterno e botar num panteão para toda a humanidade, nada disso. É uma questão de, tipo, aqui eu como brasileiro, né, vivendo o Brasil de hoje, a cultura de hoje, vendo esses conterrâneos que fizeram, e aí, o que eu posso fazer para alcançar essas e outras conquistas, entende? Não incorrer nos mesmos erros dessas e de outras experiências, né? E evitar ser tornado cada vez mais ignorante, porque as pessoas têm 1000 argumentos para dizer o quanto esses movimentos são problemáticos, mas também inventam 1000 argumentos hoje em dia para consumir o Big Brother como algo, uma cultura que merece todo um valor, né?
Poxa, aí tem a Globo, que a gente sabe. Hoje a gente tá numa situação que a gente fica até insensível, né, a avanços que a gente deveria fazer. E é por isso que eu faço esse meu podcast aqui. Eu queria arrumar um jeito de comunicar melhor questões que eu vejo que parceiros como você compartilham interesse nesses temas que muitas vezes quase ninguém conversa, seja porque na direita acha que é um bicho de 7 cabeças, maluco, coisa que não merece a menor atenção, seja porque na esquerda se acha que é algo ou complexo demais para você conversar e aprender, ou algo que não tem valor enquanto que é uma coisa assim do passado, ou que é uma coisa, enfim, porque a minha organização política acha nada a ver, essas coisas, entende? Não, tu sabe que na época da Tropicália, por exemplo, tanto eles levavam pedrada tanto da direita quanto da esquerda, não era uma coisa muito diferente de agora, né? Não mudou muito. Porque, na verdade, nenhum dos dois entendiam. Para a direita, eles eram um bando de malucos, translocados, né? E para a esquerda, eles eram alienados. A esquerda taxavam eles de alienados, né? Não, esse pessoal aí, a geração, como é, o vazio cultural, né? Quando, na verdade, não estava entendendo que era um vazio cheio. Aquela geração, ela não estava esvaziada. Ela estava simplesmente renegando e dizendo, não, inclusive as formas de militância que estavam impostas ali não eram aceitas por eles. Eles estavam dizendo, não, eu não consigo perceber essa militância como fazendo parte, né, assim, uma militância da esquerda, por exemplo. Daí a gente percebe que tanto de um lado como do outro, e hoje essa discussão parece que ela continua, né? E que acaba sendo uma coisa um pouco vazia, direita, esquerda. Eu acho que o grande lance não é por mais que a gente tenha esses pensamentos ali com a tendência de esquerda, né? Claro, mas não ficar nessa de ser tão religioso, né? Militante religioso, vamos dizer assim. É isso, Marlon. Eu tava aqui pescando uma frase do Oswaldo de Andrade, né? Que eu acho que resume muito, né? A coisa assim, como a gente pode terminar aqui, né? Que o que faz de certos movimentos políticos, né? No caso ele cita o comunismo, mas eu acho que dá para ampliar. O que faz de movimentos políticos, culturais, sociais. Ele fala, né? Qualquer movimento coletivo, o que faz dele coletivo, o que é uma coisa importante, é ainda e sempre a aventura pessoal. Portanto, a gente não pode esperar reconhecimento de qualquer grupo social que for para a gente ser o que a gente é, né? E o que a gente é muito além do que a gente mesmo imagina, né? Eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Que na pior das trevas, a gente, enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto coletividade, seja qual for, existe sempre muito potencial. Porque a gente surgiu nesse mundo não foi para esse estado de coisas que a gente vê, não. E isso é o contrafluxo. A maré tá indo para o outro lado, tá indo para frente. Não é que eu tô querendo ser esperançoso, otimista aqui, não. Eu sou bem cético, mas eu gosto de ser um cético otimista, porque se a gente tem uma realidade difícil de contornar, é sinal de que há uma demanda, às vezes até espiritual, existencial, para você enfrentar. Não é por acaso que na única vida que o universo te deu, você teve que enfrentar essas coisas, entende? Porque se a gente não ter fé, né, nessa coragem, assim como a coragem de São Jorge enfrentando um dragão, né, para pegar um elemento religioso, né, para falar de fé também, a gente vai perder. E aí? A única vida que você tem nesse país, podia ser outro, mas é esse. No lugar onde você tá, você vai desistir, você não vai enfrentar os desafios, sabe? Você vai tentar só fugir em alguma espécie de conforto, de comodidade, entende? Esse é o ponto. Fé, luta, cultura, criatividade, estão tudo muito próximos, né? Então a missão do brasileiro, talvez, na cultura, é uma missão, no fundo, existencial, uma missão plena. E quanto mais essas forças obscuras batem na porta, mais eu acho que é aí que a gente tem que, entendeu? Arrombar as janelas, abrir, deixar a luz entrar e sair do cativeiro, entendeu? E na nossa vida pessoal, todo dia a gente pode sair de certos cativeiros, sabe? Eu sei que para muitos é mais difícil do que outros, mas se tratando de cultura, o país, a nossa história, a nossa produção prova
que a gente é capaz de muita coisa, se não de tudo, né? E aí, Isis, queria agradecer demais a sua participação. Esse foi um dos mais animadores episódios que eu gravei. Fiquei muito à vontade de falar também. A gente se reencontrar aqui, né, depois desses anos, aí, cada um em seus caminhos, mas sempre numa rede, né? Uma rede bem rendada, bem enredada. Exato. E aí, Isis, para terminar, então, se quiser falar da sua editora e do livro que você acabou de lançar e tal, para a galera correr atrás, dar uma olhadinha, né? Uma editora aí que a Isis está muito envolvida, né? E que segue aí um ideal de imprensa alternativa, né? E oferece muitos conteúdos aí, né? Gratuitos para download. Explica melhor aí pra gente como é que é essa história, só para terminar. Beleza, mano. Nossa, eu que tô super feliz por ter lhe reencontrado aqui depois de vários anos a gente se revendo. Mas como você bem disse, né, estamos em contato mesmo distantes, né? A gente acaba ali de alguma forma com pessoas que pensam semelhantes, né? A gente acaba de alguma forma ali alinhados no nosso pensamento. Aqui a gente trabalha na editora Passagens, que tem assim essa preocupação de colocar todos os trabalhos em PDF gratuito, os e-books, todos eles estão em PDF gratuito no blog da editora, né? Só colocar blog da editora Passagens no Google que aparece logo. E já fizemos alguns livros, geralmente eles envolvem ali cultura ou então literatura, né? Essa mistura. Então tem o Risco do Berro, sobre Torquato Neto, né? Torquato Neto, Morte e Loucura. E tem um livro muito interessante também sobre Tom Zé, o Vai de Bebo Não Vale, e vale a pena dar uma olhada, até pelo show visual ali, que é uma das características, né, dos livros da Passagem, justamente essa jogada ali com as imagens, com o visual, tentar fazer uma mistura entre a palavra escrita e a visualidade. Esse fica muito evidente no Vai de Bebo. E no Transas agora, né, o Transas da Contracultura Brasileira, que é o mais recente trabalho que nós fizemos, um trabalho bem ousado, né, que acabou reunindo, além de depoimentos, né, de figuras ali que estavam na época, entrevistas, ensaios, poesias, homenagens. Eu e a Patrícia Marcondes de Barros, que na verdade foram duas pessoas, eu e ela, que nos encontramos junto com essas afinidades, né? A gente tinha essa paixão ali por esse movimento da contracultura, a imprensa alternativa, e acabou dando certo este trabalho. Bom, o download está gratuito. Teve uma pequena edição, a gente fez uma pequena tiragem desse Transas de 200 exemplares, mas o download está gratuito para quem quiser dar uma olhada. Eu acho que dá para ser uma boa curtição para quem gosta, né? E até para quem não gosta e queira conhecer, pode valer a pena. E qual é o nome do livro mesmo, Isis, que você lançou? O Transas, esse último que nós estamos lançando agora, é o Transas da Contracultura Brasileira. Colocando no Google, por exemplo, Transas da Contracultura Brasileira, aparece logo o link para o download. Boa! Então é isso, galera. Procurem aí. Isis, muito obrigado, viu? Até a próxima, com certeza. Muito obrigada, Marlon. Valeu! Thank you.